Eu queria aqui registrar a presença não só do vereador Afrânio, colega, companheiro aqui da Câmara Municipal, como também do Lídio, representando a Franklin, do Luiz Magu, vice-presidente do Conselho Municipal, do Alexandre Damara, representando a Regional Sul do Ministério da Cultura, e outras pessoas, assessorias, enfim, interessados no tema. Vereador Afrânio, a gente faz a cada 2 meses uma reunião da frente, né, de cultura, e até brincava antes do senhor chegar que nas últimas convocações sempre tem chovido. A última, inclusive, foi no meio daquele ciclone. Então, se tiver algum problema de seca, assim, universal, a gente pode convocar emergencialmente à frente também. O que, de alguma forma, tem, a gente sabe, problemas de mobilidade que a cidade tem, acaba dificultando muitas questões também. Mas esta reunião, particularmente, quero agradecer a Camila, o Valmor, que acompanha pela nossa assessoria, ela tem 3 pautas que convergem entre si e que daí eu queria apresentar para os senhores e para as senhoras. Primeiro, o Conselho Municipal, que nos provocou a fazer mais uma discussão relacionada ao Plano Municipal de Cultura, né, que já está prestes a vencer, porque ele tem vigência até 2023. Então, tem alguns elementos que o Conselho deve colocar, o Magu está aqui para nos trazer, para que a gente tire alguns encaminhamentos. E daí, diante disso, eu queria dar um informe, né, para vocês das últimas discussões que nós fizemos, que tem a ver com a própria meta, uma das metas do plano, Afrânio, que foi aprovado e tinha na sua meta 53, se não me engano, 54, que até 2023 o município de Florianópolis iria aplicar 3% do orçamento em cultura. E isso não tem acontecido, e nós chegamos a 2023 sem essa aplicação, uma vez que a LOA para 2023 nós aprovamos no ano passado, e ela não previa essa porcentagem, mesmo fazendo todas as elucubrações que o Executivo propôs para que nós fizéssemos, de somar todos os editais, que às vezes somem também no meio da história, não chega a 3%. Né? E diante disso nós fizemos uma denúncia ao Tribunal de Contas, uma vez que o plano municipal ele é aprovado pela Câmara, é uma lei, e implica em responsabilidade fiscal. Nós fizemos uma provocação ao Tribunal de Contas do Estado, e aí o informe mais recente para vocês é que a Prefeitura foi intimada ao Tribunal de Contas. Então, foi intimada essa semana, teve uma movimentação agora em julho, então nas próximas semanas talvez a gente tenha notícias de como que isso vai andar a partir do que a Prefeitura apresentar. Então, isso é uma construção que vem, né, da frente do mandato, enfim, junto com o Conselho, é o informe. Depois eu vou abrir para o Magu, né, trazer outros elementos. Nós temos aqui também, por requerimento do vereador Afrânio, um requerimento à Comissão de Educação, Cultura e Desporto para que nós tratássemos da lei do fundo, né, do Fundo Municipal de Cultura. Foi um requerimento aprovado em plenário, né, e eu fiz uma construção com o vereador Afrânio se poderíamos trazer essa discussão e chamar esta reunião da frente em conjunto com a comissão. Infelizmente, os nobres vereadores que compõem também não comparecem, mas para que a gente pudesse dar andamento naquilo que o mandato do vereador Afrânio foi provocado. E um segundo ponto tem a ver com as movimentações do Ministério da Cultura, que eu fiz o convite para que o Alexandre e a Mari estivessem, não só para nos trazer informes, né, do Ministério da Cultura, como também para trazer o debate sobre o programa Cultura Viva. Então, eu vou, nesta ordem, pedir para que as pessoas se manifestem, inicialmente passar a palavra ao Magu,
ou ao Lídio, talvez pode ter informes ou quer trazer alguma informação da Franklin para nós, ou ficar no final e fazer um fechamento em relação às pautas. Pode ser, Lídio? Muito obrigada, querido. Então eu vou passar ao Magu, que representa aqui o Conselho Municipal, para trazer os aspectos da sociedade civil sobre o plano municipal por até de 7 a 10 minutos, para que a gente possa pontuar os elementos que tu trazes, mano. Aí só pedir lá o cronograma, o tempo. Tá bem, vou tentar ser breve. 7, isso. Vou tentar ser breve. Na verdade, essa história é curta porque a gente não tem muita informação a respeito, né? Então, bom, primeiro, boa noite a todo mundo, aos presentes. Falando do fundo do Plano Municipal de Cultura, o histórico dele é que ele foi elaborado em 2013, ele foi homologado pela Prefeitura em 2015, em 2017 foi a primeira vez que foi formada uma comissão de acompanhamento da Prefeitura do Plano Municipal pela Fundação de Cultura, quando se constatou que a adequação, que era necessário já fazer a primeira adequação dele porque as metas de curto prazo não foram atendidas. Em 2017. 2018, na Conferência de Cultura, verificado que as metas de médio prazo também não foram cumpridas. Em 2019, teve um projeto de lei, número 17.888 de 2019, que prorrogou o prazo das metas que não foram atingidas e que até hoje ainda não teve uma demonstração de avanço, principalmente porque a gente não tem ainda necessariamente mecanismos de medição e aferição se esse plano foi cumprido, quanto ele foi cumprido ou não. Em 2022, a gente fez essa denúncia sobre a questão do orçamento, da porcentagem do orçamento, e agora, em 2023, o vencimento do prazo dele, a gente deve estar se preparando para fazer tanto a conferência municipal, que é uma coisa, quanto a elaboração de um novo plano para daqui a 10 anos, que é o que determina. Então, uma das principais dificuldades que a gente tem, de fato, é a falta de um mapeamento, né, do setor cultural, que dificulta a gente traçar um plano com base na materialidade dos fatos, na realidade das condições do município, da cena artística, da cadeia produtiva da cultura, tudo isso. E também dificulta para a gente medir se isso evoluiu ou regrediu, porque sem parâmetro a gente não tem, né? Precisa de uma régua, colocar uma régua para a gente fazer esses aferimentos. Então, principalmente o sistema de informação, né, da cultura e das metas atendidas do plano acaba ficando sem respaldo. Na própria lei que cria o plano municipal, né, fala que ele é com duração decenal, de 10 anos, e no artigo 2º fala do Plano Municipal de Cultura será acompanhado pelo Conselho Municipal de Cultura e por uma comissão composta pelos seguintes membros e respectivos suplentes. O secretário municipal de Cultura de Florianópolis, 2 representantes do órgão de entidades legais relacionadas à cultura do município, que entende-se aqui talvez o conselho, 2 representantes de organismos estaduais e federais com atuação no município em assuntos da área cultural e 2 representantes de entidade de natureza cultural com sede e efetiva atuação no município, escolhida pelo Conselho Municipal de Políticas Públicas, pela Secretaria Municipal de Cultura de Florianópolis e 2 representantes da Câmara Municipal de Florianópolis. Seria essa comissão para avaliar. Acho que seria interessante a gente olhar esse artigo aqui com calma, porque agora ele vai ser necessário para a conferência, né? O plano tem que ser objeto de atualização a cada período, né? Ele precisa passar por verificações e atualizações. E o Conselho de Cultura já provocou a Fundação via ofício sobre essa comissão. A representação do Conselho já existe. A gente aguarda a agenda da Fundação em si, quanto ao cronograma da conferência, principalmente, e sobre esses nomes, né, que vão compor essa comissão. Então, o Conselho já está a postos e aguardando notícias, na verdade. E entendemos também que o Fundo Municipal ele é uma consequência do plano, né?
E só para trazer um histórico rápido aqui também, né? O Fundo Municipal ele foi criado em 2010 e hoje ele está com 13 anos. A média ele aconteceu 1, 2, 3, 4 vezes nesse ano, né? Então ele menos acontece, ele é mais comum que ele não aconteça do que ele aconteça. Então, desses 13 anos de existência, foram 211 projetos, 4 milhões e 40 mil mais ou menos aplicado. Isso dá, em média, por ano, 16 projetos contemplados, 310 mil aplicado por ano e uma média de 20 mil por projeto, né? Só para trazer um dado. E as dificuldades que a Fundação hoje encontra, que está muito relacionado à quantidade de pessoas, a capacitação, que eu imagino que passa pela questão do orçamento, da previsão de recursos para a cultura de forma geral, não só para os projetos, mas para a gestão, acaba muitas vezes por atrasar, ou o próprio mecanismo que a prefeitura escolhe por promover os editais, acabam por atrasar os editais. Isso gera prejuízo não só para os projetos, que acabam tendo que refazer muitas vezes os projetos, quanto prejuízo financeiro também, porque a gente sabe que a inflação vai vindo, acabando com o orçamento dos projetos, né? Quer dizer, esse projeto foi feito em um ano e ele vai ser feito lá no final, executado lá no final do ano, quer dizer, todo esse tempo aí acaba sendo um prejuízo financeiro, de fato, né? Então, fora o tempo e a falta de produtos culturais que devem ser lançados, né? Então, é mais ou menos isso, pessoal, o que eu tenho para comentar num resumo rápido sobre o Conselho de Cultura e o que o Conselho de Cultura traz, e muitas coisas que são reincidentes aqui também, né, Carla, que a gente vem muito tempo tentando efetivar e passa por necessidade de próprio fortalecimento do Conselho também, enquanto corpo administrativo, né, para a gente ter uma assessoria jurídica, contábil muitas vezes, ou um site que a gente possa se comunicar melhor com a comunidade. Então isso também requer recursos previstos, né, para que a gente possa dar manutenção nisso. Então o Conselho também tem algumas demandas que era legal a gente olhar, principalmente para a lei do orçamento. É isso, pessoal. Obrigada, Magu. Essa questão dos editais, que já vou passar de pronto para o vereador Afrânio colocar as demandas que chegaram para o mandato dele, que objetivaram o requerimento. Depois eu sei também que o setorial audiovisual tem a pauta do Carreirão em relação ao FUNCINE, que inclusive eu tenho informes do líder de governo sobre isso. Antes de passar para vocês, vou dar esse informe. Mas, como o Magu disse, é objeto sempre das nossas reuniões e também já foi objeto de denúncias que fizemos ao Ministério Público, que as setoriais fazem recorrentemente e que a gente não vê muito esse compromisso da execução orçamentária dentro do ano fiscal, vereadora Afrânio. Né? É sempre uma pedalada no que se refere, até tem uma de Dilma aqui, no que se refere aos editais de cultura, né? Todos eles, né? Leis do incentivo, ao FUNCINE, enfim, e que a gente precisa estar muito atento, porque agora a gente vai ter o edital da Lei Paulo Gustavo, né? E aí já vou dar os informes aqui. Essa frente, a nossa assessoria acompanhou muito de perto toda a construção da comissão, do GT, das oitivas referentes a Paulo Gustavo. Cobramos reiteradamente, né, para que o município tivesse agilidade com todas as burocracias para se acessar os 4 milhões que vêm para o município em relação a isso. O município está apto a receber o recurso, né, e existe a necessidade da aprovação de uma lei aqui na Câmara que autoriza a abertura de crédito adicional. E essa lei a minuta dela foi lida hoje em plenário e, pelo que tivemos a informação, né, vereadora Afrânio, hoje na sessão, amanhã ela será inserida na ordem do dia. Então, se todo o setor pudesse mobilizar para estar presente amanhã na sessão da Câmara, com cartazes ou uma pressão, né, para que se aprove, para que a gente faça uma construção de que, mesmo que tenha outras pautas, se estenda a sessão até que essa lei seja aprovada, porque a gente sabe que precisamos dela
porque hoje acabava o prazo, né, de inscrição no Ministério, isso o município já fez, mas a gente precisa agora que essa lei seja inserida. E, vereadora, Cíntia, né, o pessoal da audiovisual, ainda não, né, Cíntia? Ontem, na saída da Câmara, a vereadora Fran estava comigo? Alguém estava comigo ontem. O Thiago estava comigo. O Renato, que é o líder de governo, ele veio falar comigo dizendo que a lei da Paulo Gustavo entraria na Câmara hoje e que eles estavam fazendo a construção para que a demanda da setorial de audiovisual fosse atendida de incorporar o edital 1 milhão à lei. Pelo que nós vimos hoje, no que foi lido, não está incorporado. Mas existe essa discussão que está com eles ali. A gente precisa fazer uma pressão, inclusive, para que tenha esse compromisso, porque a lei, na verdade, ela é a autorização para que se faça o crédito adicional, a abertura de crédito adicional dos 4 milhões, certo? Mas a luta é para que, quando o edital seja aberto, ao invés de ser um edital de 4 milhões, seja um edital de 5 milhões e 200, né? Então, aí, Lídio, né, não era exatamente na lei, mas que o edital contemple. Ele disse para mim ontem que existe essa construção sendo formada, né? Então, a gente precisa manter essa pressão para que realmente aconteça. Mas, vereadora Frane, pode colocar, né, as pautas que lhe chegaram e, se tiver possíveis encaminhamentos a serem dados, para depois a gente juntar tudo, que eu tenho depois sugestão para o Magu também. Bem, boa noite a todos e todas. Só complementar alguma coisa que a vereadora Carla já falou, que aqui mesmo nós realizamos nessa sala as audiências públicas da Lei Paulo Gustavo para cumprir o regulamento de modo que pudesse o município recepcionar os repasses do Ministério da Cultura. Isso foi feito, eu estava presente, eu creio que uns 2 meses ou 3 meses atrás. É sabido que no orçamento municipal não estava previsto a rubrica orçamentária para receber esses recursos. Por isso a necessidade de abrir um crédito suplementar por meio de legislação. Uma coisa, nós temos que separar, uma coisa é uma coisa, outra coisa bem diferente. Uma coisa é o prazo que o município tinha para mandar os projetos, que terminou ontem. Mas por que a Câmara está sendo mobilizada e nessa urgência toda, etc.? Porque a abertura de crédito se dá por meio de lei e nós vamos entrar em recesso. Amanhã é o último dia do trabalho parlamentar. Não que a Câmara vai fechar e nem que nós vamos entrar de férias, não é isso. É recesso parlamentar. Vai cessar a tramitação de matérias em todas as comissões e não terá por 15 dias sessão legislativa. Sessões. A Câmara vai continuar funcionando, os gabinetes, tudo normalmente. Mas se entendeu por bem acelerar. E desde ontem houve uma mobilização também do setorial, da prefeitura, e conforme então foi acordado, a matéria chegou hoje, com esses valores que a vereadora Carla ela anunciou. Então, o requerimento que nós aprovamos, eu vou lê-lo aqui, para que se tenha entendimento do objeto e pedir para o Lídio ver o que ele pode nos ajudar. Se não puder nos ajudar nesta noite, que se comprometa em nos informar, esclarecer. Será sempre muito bem recebido nos gabinetes, para um cafezinho, para uma conversa, sem problema nenhum, e com informações também, principalmente.
Então, diz assim: o vereador que subscreve na forma regimental requer a realização de reunião ampliada no âmbito da Comissão de Educação, Cultura e Desporto para discutir a aplicação do edital 623 do ano de 2021 de apoio à cultura do Fundo Municipal de Cultura da Fundação Fernando Cascais da Prefeitura Municipal. É o 623. A justificativa. Publicado em 2021, o edital de fomento à cultura municipal, até o presente momento, os recursos previstos ainda não foram repassados aos contemplados. Não sei se tem novidade, porque o presente requerimento ele é datado já também de algum tempinho atrás. Estou sem a data dele aqui. Não foram repassados aos contemplados, causando um imenso prejuízo e transtornos ao segmento cultural de nossa cidade. Então, a reunião proposta deve reunir representantes do Poder Executivo, artistas e produtores culturais, como forma de colaborar no encontro de uma solução para o problema. Porque assim, orçamento tem. O que nós precisamos é liberar financeiramente e fazer o pagamento para quem já foi contemplado. Nós já estamos no segundo semestre de 2023 e isso é imperdoável ao segmento cultural. Né? Tão castigado historicamente, agredido pela pandemia e ainda não tratado adequadamente pelo poder municipal. Então, o que nós queremos é exatamente o pagamento aos contemplados. Não é isso, Stella? É isso que chegou no gabinete para nós, a forma de liberar esses recursos do edital 623 de 2021. Então é isso, vereadora Carla, o sentido do nosso requerimento. É um desejo do setor cultural que nos procurou e que entendemos por bem fazer esse encaminhamento. Eu sei que, por enquanto, aqui a representação do Executivo está na pessoa do Lívio e que ele possa nos auxiliar também nesse assunto. Porque é claro que a gente tem que ampliar, não aqui, mas a gente tem que ampliar o tom de voz. Tem que ampliar. É sabido, eu acho que uma empresa que é contratada pela prefeitura, se ela não recebe pagamento, ela para as obras, para de fornecer, para de fazer, né? Tem um grau de pressão imediato. O setor cultural é difícil. Exatamente o não pagamento é parar. É parar. Já é de pronto a resposta que o próprio governo parece que quer parar o setor cultural da cidade. Então é isso. Obrigada, Frânio. Antes de passar para a Cíntia ou para a Paula, se quiserem para trazer a questão do Funcine, só uma atualização que nós tivemos, e daí depois o Lídio pode complementar em relação ao edital de 2021, é que ele foi lançado em 2021, em 2022 teve a seleção, inscrição, essa coisa toda, e em 2023 já teria sido pago os CNPJs, né? Os projetos que eram para CNPJ, não os projetos para CPF, digamos assim. É a atualização que nós recebemos da Roseli em outro momento, não sei se já avançou em relação aos CPFs, depois o Lídio pode nos trazer esse panorama, mas eu passo para a Cíntia também, que tinha solicitado para trazer os aspectos do Funcine. Ou para a Paula, né, para setorial. Sim. Por até 7 minutos. Sim. Olá,
Boa noite, muito obrigada, vereadora Frânio, vereadora Carla, todo mundo que está aqui presente. Sim, a gente pediu um momentinho para poder falar também especificamente da questão do audiovisual, pois a gente já foi pioneiro aqui em Florianópolis, nós temos o primeiro fundo municipal dedicado exclusivamente ao setor do país, de 1989. Porém, infelizmente, os últimos anos não têm honrado esse pioneirismo, esse destaque, né, que a gente já teve aqui. A situação do FUNCINE é bem complicada. A gente está num cenário que desde 2017 só foi lançado e pago um edital. E é um edital que deveria ser anual. E, especificamente, me dói muito isso, porque meu primeiro curta-metragem foi feito com esse edital, em 2010, chama Qual Queijo Você Quer? E, orgulhosamente, ele marcou a retomada do cinema catarinense, em festivais de grande porte, na crítica. E eu sei o valor que tem uma política pública dessa, um incentivo municipal para revelar talento e para manter o setor, né, os trabalhadores, as empresas, os profissionais que já têm carreira. Então, particularmente, para além da representatividade que eu tenho enquanto articulador, enquanto ativista, enquanto representante, me dói por ser cineasta, por ter já aproveitado esses recursos. Em 2020, aliás, para o ano de 2020, negociado em 2019, a gente conseguiu um feito histórico. Aqui na Câmara, a gente conseguiu aprovar para a LOA 2.700.000. De gabinete em gabinete, falando, olha, a gente está sem edital até agora, então, somando todos, dá isso aqui. Então, a gente quer 2.700.000. E esse valor foi contingenciado em mais de 50% antes da pandemia se instalar. Hoje dizem que foi por causa da pandemia, não foi. Foi aquele contingenciamento padrão, que na cultura nunca é padrão. Sempre as nossas rubricas sofrem mais, né? E depois dali, a gente só teve justamente de 2020, pago com muito atraso, e o de 2021, ele agora que teve a comissão de avaliação publicada, ou seja, os projetos nem foram lidos. Logo, 2022 não tivemos, e por isso a nossa solicitação de pegar 1 milhão do que estava previsto em LOA, para 2023, para colocar junto dos recursos da Lei Paulo Gustavo. Porque instalou que é o único jeito da gente não perder esse dinheiro. Porque ninguém do audiovisual acredita que vai ter Armando Carreirão esse ano. Ninguém. E dá um receio de usarem o recurso para pagar o de 2021, que não está nem julgado. Então, o jeito de amarrar as coisas e, claro, fazer um edital melhor era colocar esse 1 milhão. E é muito, muito interessante como 1 milhão a mais fez diferença. Os desenhos da proposta ali, quantas categorias, né, curta, desenvolvimento, etc., ficou muito melhor com 1 milhão a mais. Impressionante. Ele serviu para justamente deixar o edital melhor. Melhor assim, ainda sem produção de longa, porque é pouco dinheiro. Floripa acaba sofrendo um pouco com essas leis, Aldir Blanc e Paulo Gustavo, por causa do número de habitantes. Então, a gente se dá um pouco mal. Tem cidades com menos setor presente e ativo, mas que levam mais recursos. Então, a gente tem que se virar aqui, né? Mas que bom que essa notícia surgiu, de que realmente estão se articulando. A Roseli, eu estive ontem numa reunião, assim, a toque de caixa, que estava a Franklin e a COA reunidas para eu explicar por que era importante 1 milhão. É basicamente isso que eu falei para vocês. Não tem nem muito o que ficar defendendo, afinal é meio óbvio, né? E essa situação em termos de edital de fomento. Em termos de estrutura do FUNCINE, temos uma nova sede, né, ali onde está na Alves de Brito, né, se não me engano, aquela casa ali. Mas, assim, estruturalmente, o FUNCINE, tu vê, faz cerca de 30 dias, né, Paula, mais de 30 dias que foi enviado os nomes para o novo conselho do FUNCINE e nada acontece.
claro, existe um grande problema ali, que cada vez a gente tem que arrumar alguém do setor que se voluntarie para ser presidente do fundo. Isso é difícil, isso a gente tem que mexer. O Camazão, quando esteve vereador, né, passou como um foguete, mas fez um monte de coisa. Ele colocou para tramitar, né, uma atualização da lei do Funcine. Isso a gente tem que mexer com muita atenção. Porque, veja, até João Pessoa, já, com todo respeito, já está na nossa frente. Digo com todo respeito mesmo, que eu gosto de João Pessoa, mas assim, a gente tem muito mais tradição. E eles têm a João Pessoa Cine, nos moldes da SP Cine, nos moldes da Rio Filme, que é aquilo que a gente sempre fala que a gente quer aqui. Sabe? Floripa, poxa, a gente tem locação para vender a cidade, para atrair filmagem. A prefeitura tem que ver como um bom negócio. Me choca, isso tudo vocês já sabem, de tanto que a gente já vem falando. Né? Então, acho que os pontos críticos seria a gente resgatar o fomento. Eu ouso dizer numa conta de padeira total, mas eu vou dizer que para o porte de Florianópolis a gente deveria estar com um edital de fomento de 10 milhões. Essa é a verdade. Tá? Para a gente garantir longa-metragem, para a gente garantir pagamento, para atrair investimento. Eu acho que Florianópolis tinha que ter edital para atrair coprodução. A gente podia completar o orçamento de produções argentinas, chilenas, protagonizar a produção de Mercosul. Tem muita coisa para fazer. E a gente só vai fazer isso se a gente tiver estrutura de governo. Uma secretaria de audiovisual própria, ou uma Floripacine, algo assim. Porque está sendo muito humilhante ver a cidade sendo passada para trás desse jeito, no cenário nacional. Muito. E no Espírito Santo também, em Vitória, estão fazendo revoluções. E a gente aqui, com o primeiro fundo, a gente já tem uma estrutura mágica, que é um fundo próprio para cinema. E está sendo assim as traças, sabe, vereadora? É isso. Eu tenho só uma dúvida, Cíntia, antes de tu descer. Quando nessa articulação sobre 1 milhão junto com a Lei Paulo Gustavo, porque o edital da Lei Paulo Gustavo tem os 70% para o audiovisual e os 30% compartilhado. Este 1 milhão também entraria nessa lógica, 70-30, ou ele se somaria ao 70% do audiovisual? Seria 70% da Paulo mais 1 milhão do Funcine, é isso? Isso, tá. Seria os recursos do audiovisual. E até perguntei para o pessoal das outras linguagens, né, como é que seria ali, se já não queriam aproveitar e fazer pressão para a rubrica do Fundo Municipal de Cultura, já engordar ali também. Mas houve um receio, porque a lei do Fundo Municipal de Cultura, ela fala dos editais, e a do Funcine não. Que tem que ter um tipo de personalidade jurídica, etc, etc. Assim, ao meu ver, vereador, até teria como fazer um repasse direto de rubrica, é só dizer, olha, a gente vai abrir mão de publicar edital e queremos aproveitar, porque é contratar parecerista, despesa administrativa, diário oficial, é toda uma engrenagem que já vai estar. E eu tenho medo, eu espero que o Fundo Municipal de Cultura consiga lançar esses editais. O Funcine, a gente tem certeza que não ia conseguir. Então, obrigada, sabe? Obrigada, pessoal que me ouviu até aqui. Parabéns por terem conseguido ouvir minha ladainha de sempre. Mas, assim, eu só falo isso porque eu acredito, tá? Porque eu ainda não desisti de morar aqui. Tô por um triz, que é muito desrespeito. Mas ainda estou aqui. Enquanto eu estiver aqui, eu vou seguir lutando. Porque eu sei o valor. Obrigada, Cíntia. Peço desculpas dos nossos desencontros na última semana também. Foi extremamente atípico para mim, particularmente. Mas o compromisso com a pauta, né, nos traz aqui juntas. Antes de passar para o Alê, porque daí depois a gente faz um bloco só sobre o MINC, com, espero, boas notícias e encaminhamentos gerais, com a cultura de volta. Eu quero deixar aberto para o Lídio, se quiser, né, falar sobre esses 3 pontos que foram colocados em nome da Franklin, para a gente pensar junto o que pode encaminhar daqui. Tenho algumas sugestões, mas queria te ouvir primeiro, querido. Obrigada pela presença, tá? Boa noite, vereadora Carla, vereadora Frânio,
nosso Ale, representante do MINC, todos os amigos, as amigas e os amigos presentes, né? Meu nome é Lídio Moisés da Cruz, eu sou assessor jurídico da Franklin Cascais e pedi licença a vocês, explicar os motivos pelos quais a nossa presidente não se faz presente na reunião de hoje. Ela está em Brasília, num encontro dos presidentes, secretários de secretarias de cultura. E aí ela me pediu para vir para a reunião. E eu peço desculpa a vocês porque até ontem eu estava acamado por causa de uma gripe pesada. Então, peço um pouquinho de paciência para vocês aí, caso eu não consiga ser um pouquinho claro no que eu quero dizer, até porque a bateria de remédio que eu estou tomando não é brincadeira. Mas dos 3 pontos que foram levantados, primeiro é dizer para vocês, assim, fazer um esforço histórico do que está acontecendo. Nós assumimos a Franklin, né, o grupo que atualmente administra a Franklin assumiu agora dia 1º de janeiro. Então, nós não tínhamos, só para vocês terem uma ideia, nós estávamos lá na passarela do samba, tivemos que trabalhar com mudanças para cá para o centro, tivemos uma série de dificuldades, pegamos um bonde andando. Nesses primeiros meses, nós ficamos na expectativa da lei Paulo Gustavo e entendíamos que se fazia necessário fazer um esforço para a gente colocar esse trem no trilho, né? Quando a lei saiu, não a lei, um pouquinho antes do decreto sair, nós já começamos a fazer as oitivas. Então, só para que se tenha uma ideia, nós fomos uma das primeiras cidades no Brasil a fazer as oitivas. Nós fomos uma das primeiras cidades no Brasil a apresentar o plano de ação. O plano de ação foi aprovado, né? O nosso companheiro do MINC depois pode nos dar um suporte maior, né? Então, estamos só esperando a vinda do dinheiro. O que aconteceu? O sistema é democrático. E a nossa presidente ela deixou claro que nós tínhamos e vamos, qualquer ação nossa, com a participação do Conselho, com a participação dos órgãos. Nós vamos decidir em colegiado sempre tudo. Inclusive foi feita uma comissão, tal. Essa comissão, nós tivemos 3 reuniões, ou 2 reuniões na semana passada, onde ficou indeciso um ponto que era crucial para a gente fazer o projeto de emenda orçamentária. Porque havia necessidade de fazer um projeto de emenda orçamentária, só que o problema todo é que conforme fosse a forma da gente, entre aspas, premiar os escolhidos, ele muda a emenda orçamentária. Então nós só conseguimos bater o martelo sobre de que forma nós iríamos fazer essa distribuição de recursos somente ontem de manhã, à parte da manhã. Então, nós, não sei se isso é pecado, mas nós, por sermos extremamente democráticos, né, quase que fizemos perder essa oportunidade que a gente tinha de conseguir fazer com que o projeto de emenda orçamentária fosse por vossas excelências apresentado e votado amanhã, né? Então, só para que vocês entendam mais ou menos o que está acontecendo. Com relação, eu vou ter que ser sincero para vocês, porque a minha condição é de assessor jurídico. Assessor jurídico, às vezes, diz coisas que as pessoas não querem ouvir, né? Qual é o posicionamento do assessor jurídico ou da parte jurídica da fundação com relação a esse acréscimo de recursos à lei? É contra? Por que é contra? Porque a lei, no seu artigo 14, diz o seguinte:
Você pode tirar recursos da Paulo Gustavo para acrescer a projetos que você já tenha. Você não pode fazer o contrário. Não tem como fazer o contrário. Por quê? Porque existe dentro do direito algo que diz o seguinte: você só pode gastar aquilo que a lei diz onde você deve gastar. No fundo, no nosso fundo, no nosso Funcine, o Funcine diz o seguinte: é criado para quê? Para a produção de curtas e longa-metragens de caráter educacional e cultural. Quando você vai na Paulo Gustavo, que se não me falha a memória, é o artigo 6º do inciso 1º, isso pode ser, você pode utilizar para a produção de longa-metragens e curtas-metragens. Isso se a gente partir do princípio que a única forma de recurso dali para a produção de longa e de curta, de caráter cultural e educacional, tá? Você tira o recurso que está destinado da Paulo Gustavo, e você joga no edital do Funcine. Mas não vejo, eu particularmente não vejo como fazer o contrário. Você tirar o recurso do Funcine e jogar no edital da Paulo Gustavo. Não sei por que eu fico sempre... Desde a nossa última reunião aqui, vira e mexe, vem o Paulo Ricardo. Então, esse é o posicionamento. Veja, eu não tenho caráter político. Eu tenho que analisar tecnicamente. Se for de caráter político e conseguir, ótimo. Né? Nós aqui, Fundação, nós queremos o quê? A gente quer, quanto mais recursos vier para a cultura, para nós é excelente. Né? Mas eu sou o cara chato da história. Né? Eu tenho que dizer o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Mas eu não sou Deus. Eu não sou o dono da verdade. Eu sempre deixo isso claro e nas nossas, sabe, vereadora, nas nossas reuniões lá, eu sempre digo isso. Gente, eu não sou Deus, eu não sou o dono da verdade. Se vocês me trouxerem um estudo jurídico da possibilidade, para mim, ótimo. Eu até vou agradecer. Mas se me consultarem pelos estudos que eu fiz, eu não vejo. Eu vejo o contrário. Eu vejo, pelo artigo 14 da lei, eu vejo sim que você pode tirar parte daquilo ali e jogar em editais, em chamamentos públicos, em andamento, que sejam produzidos pelo município, pelo Estado, pelo Distrito Federal. Mas o contrário eu não vejo. Não vejo como. E tem um agravante ainda. Havia uma discussão sobre se jogos, né, era possível ou não era possível. Inclusive o técnico do MINC, que deu uma explanação, ele viu que o assunto era meio polêmico, ele tinha dito assim, mas eu acho que... Quando ele disse assim, eu acho que dá, eu disse assim, eu falei com um colega que estava do meu lado, tu pode ter certeza que o decreto está dizendo que dá. E já vai dar uma confusão, porque o pessoal está trabalhando aqui todo na hipótese de que jogos não daria. Então nós temos ainda que fazer o edital contemplando jogos. Né? Então, assim, eu volto a dizer, se houver possibilidade jurídica, ótimo, a gente consegue fazer. Se não, hoje eu não vejo como. Eu vejo o seguinte, volto a dizer para os senhores e as senhoras, um edital, tem o Funcine, saiu o edital, tem o edital, pode-se pegar a verba ali, daquela lei, da Paulo Gustavo, eu estava me amarrando porque eu ia sair o Paulo Ricardo de novo, e jogar no edital. Agora, eu não vejo como fazer o contrário. Eu não vejo, mas volto a dizer, eu não sou o dono da verdade. Né? Estamos abertos aqui, desde que apareça um estudo técnico sobre essa viabilidade. Os estudos que eu fiz, sabe, vereadora, meu querido amigo vereadora Fran,
Eu não vejo. Infelizmente, eu não vejo como. E você tem notícias para nós sobre a questão do Fundo de Cultura, do edital de 21? Do edital, Falta as informações que nós temos, exatamente é isso. Infelizmente, um excesso de burocracia, né? E hoje o que acontece? Se pagou efetivamente as PJs e agora estava se iniciando o pagamento das pessoas físicas, né? A tendência, vereadora e vereadora Frane, a tendência é que a gente consiga realizar todos os pagamentos até o final do ano. Eu volto a dizer aos senhores e às senhoras o seguinte, é que como a estrutura da fundação ela é muito pequena, é muito pequena mesmo. O pessoal que trabalha lá, eu estou lá há pouco tempo, mas eu estou vendo assim, são pessoas aguerridas mesmo que trabalham lá por amor. Isso é independente da natureza política de cada uma delas, todos ali têm uma paixão que é a cultura aqui no nosso município. E o pessoal, sempre da medida do possível, está trabalhando. Só para vocês terem uma ideia, a Andréa, que é uma das coordenadoras lá, ela ficou até às 9 horas da noite para preparar o decreto, o projeto de lei para mandar para a Câmara. Porque a reunião, só conseguimos bater o martelo na reunião ontem de manhã. Então, as informações que eu tenho, vereador, é o seguinte, é que até o final do ano, eu não tenho aqui autorização até para dar um prazo, né? Mas as informações eu conversei com o setor financeiro hoje, antes de vir para cá. As informações que a gente tem é que até o final do ano a gente consiga resolver equacionar esse problema financeiro do edital 623, né? De 2021. Né? Mas nós estamos à disposição, eu vou ficar aqui até o final. Se tiver mais alguma dúvida, eu puder esclarecer, tá? Estou à disposição de todos. Obrigada, todas Lídio. E todos. Muito bom. Obrigada, Lídio. Bom, a Frane, não sei qual a sua opinião inicial, mas antes de passar para o Alê, sobre o ponto do plano municipal que o Magu nos traz, eu quero dar um encaminhamento de fazer um ofício de cobrança à Franklin para que esta comissão que o artigo 2º trata, né, seja o mais rápido possível formada com os técnicos da Franklin, o Conselho Municipal e representantes desta casa, conforme a lei apresenta, para que a gente crie um cronograma de avaliação e monitoramento do plano municipal, né? Que pode ser via Franklin, via Conselho ou via Comissão de Cultura, que não é a frente, né? A comissão aqui, mas vou fazer esse ofício. Sobre o edital 613, né, que, como o mesmo Lídio disse, politicamente, né, não tem as autorizações para fazer outras afirmações aqui, eu vou pedir para a minha equipe, principalmente a Camila, que tem cuidado da parte de cultura, fazer um estudo sobre as implicações jurídicas e fiscais do descumprimento do cronograma do edital. Né, até pegando o gancho aqui na fala inicial do Afrânio, sobre a gente fazer pinceladas um pouco mais duras em relação a isso, que não é ao Lídio, né, que é ao próprio executivo, porque alguma implicação jurídica fiscal tem que ter. Né? Não dá para você lançar um edital que tem um cronograma de oitiva, de inscrição, de pagamento, inclusive, ele não ser cumprido e simplesmente ficar por isso mesmo. Né? Então, para que a gente analise como fazer esses encaminhamentos. Sobre o Funcine, tem um posicionamento inicial do jurídico da Franklin, né? A conversa que o Renato nos trouxe ontem, meio que de corredor, foi que estava estudando isso, a viabilidade disso. Eu vou fazer uma nova conversa com o Renato nesses próximos dias e até com a Roseli. Eu não sei quando que ela volta, Lídio. Na sexta. Aham. Sim.
Tá. Mas aí também, como a gente vai abrir a pauta agora com o Mink, com o Alê, a gente pode falar sobre isso também. Mas tentar, seja via Paulo Gustavo ou pressão para o lançamento do edital, a gente manter isso ativo. Sobre o fundo... coloca... Ah, tudo bem. Então... Bem, pessoal, eu quero só falar duas coisas e vou pedir licença para sair. É o seguinte, eu acho que o principal problema do edital é o dinheiro. Não se faz a cultura sem fazer o pagamento. E a Franco Cascais não é o problema. Se o dinheiro cai na conta, cai corretamente, o passo seguinte... Esse dinheiro não vai dormir ali. Não vai ficar na conta, vai passar, termina um ano, vai devolver? Não vai. Vocês vão encontrar um jeito de fazer o pagamento. Então, eu acho assim que o Lídio foi muito generoso, cuidadoso, cauteloso, menos jurídico e mais político, neste caso, para rebolar, porque o problema está em o prefeito determinar faz o pagamento. Esse é o problema. Como diria o Bericó, é simples assim. Você vai cansado aí que não quer... Simples assim, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, Eulídio. E ali, outra coisa, eu não tenho conhecimento, porque para decidir, para dar uma opinião sobre essa transferência do FUNCINE, o que nós estamos discutindo é orçamento, é lei orçamentária, não é nem o financeiro. Para tirar do orçamento do FUNCINE é zerar o orçamento e jogar toda a rubrica orçamentária para o Paulo Ricardo. Gustavo. Então, agora tu me corrigiu. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, aí, esse recurso para assentar no orçamento, ele é federal? É o federal que vai aumentar, ao invés de mandar 4, vai mandar 5? Não, é o municipal? Então não há necessidade. Não há necessidade que faça. O problema é um problema de gestão, de funcionamento, de vitalidade do FUNCINE, que tem que pegar no tranco. Entendeu? Aí falta o presidente, falta alguém que faça a gestão e faça o funcionamento. Porque a transferência orçamentária, ela, se fosse para recepcionar mais recursos de Brasília, eu acho que poderia. Agora, eu acho que é assim, nós estamos matando o FUNCINE, que não funciona, deixa ele inerte, e estamos jogando recurso na gestão da fundação. É isso que nós estamos botando. Botando a rubrica na gestão da fundação. Tem que ver a lei do FUNCINE que diz. Se há algum impedimento. A lei do FUNCINE está que é ISS de videolocador. Como? ISS de videolocador. Que nem existe mais. Mas há uma coisa. Não, é a minuta do Camazão, que está em tramitação aqui. Quer usar ali, Paula? Não, tá, então. É porque está em gravação, é bom falar ali. Então é o seguinte, então não tem, gente. Então não tem como entrar dinheiro no FUNCINE. Não tem como, se é isso, Cíntia, não tem como entrar dinheiro no FUNCINE. Por quê? Porque se o orçamento está dizendo que um percentual do ISS das locadoras de vídeo tem que ir como a fonte de recurso e não existe mais essa possibilidade porque morreu, então não tem mais dinheiro
Não tem como entrar dinheiro. Só tem orçamento. Pode entrar via... Outra possibilidade. Sim. Aí entra via LOA. Só que não entra. Não, daí é repasse direto do Tesouro Municipal. Então existe. Sobre o FUNCINE, eu queria pedir ajuda dos vereadores para a nomeação do novo conselho, que já foi... os nomes já foram da UFSC, da Cinemateca e do Fórum Audiovisual de Florianópolis, já foram dados para a diretoria, entre aspas, atual, porque a diretoria atual se encerrou em maio, então desde final de abril, na verdade, desde o dia 1º de maio, a gente está sem diretoria no FUNCINE. O atual presidente ou ex-presidente do FUNCINE deveria fazer uma convocação do novo conselho para tirar a nova diretoria, e há mais de 40 dias a gente tenta essa conversa e não acontece. A gente já pediu auxílio para a Roseli, que também está fazendo um esforço para ajudar a gente com isso. Então, assim, a gente tem um edital de 2021 para fazer andar ainda, e estamos sem conselho, sem presidência. E o próprio conselho, que vai ser nomeado ainda, já se reuniu, já tirou novos presidentes e vice, que precisa passar pela votação, mas já existe uma articulação ali interna, e a gente não sabe mais como proceder. A gente já pediu ajuda para a Roseli, para Franklin, a gente já falou com o Gringo, que era o presidente da última gestão, e nada até agora. E muito disso que poderia estar ajudando na Lei Paulo Gustavo, esses trâmites de FUNCINE, verba de LOA e tudo mais, depende dessa nova presidência do FUNCINE. Era isso. Muito obrigada. Bem, eu vou me comprometer aqui com vocês, então eu vou pegar a lei do FUNCINE, que está em vigor. Essa aí. E vou ler atentamente, tá? E vou ver o que é. Porque eu acredito que a atual gestão, se ela não existe mais, tem que ser um ato do chefe do Poder Executivo. É isso. O prefeito tem que dizer, está aqui, e nomear os que são representantes do governo federal, Câmara de Vereadores, é isso? E também da própria prefeitura, né? O conselho do FUNCINE, ele tem um regimento interno e um estatuto? Tem? Porque aqui, o conselho será dirigido por um presidente, um vice-presidente e de um secretário. A diretoria será escolhida através de eleição pelos membros do conselho. O mandato dos membros da diretoria do conselho será de 2 anos. Artigo 5º. A elaboração e modificação do regimento interno e do estatuto, que deve conter essas situações adversas como que está acontecendo, é de inteira responsabilidade, ou seja, do conselho, ficando sua vigência condicionada posterior à aprovação do decreto do Poder Executivo. Temos que saber qual é esse decreto que dá validade para o regimento e para o estatuto, e o que diz esse regimento e estatuto. É isso? Tá. Em algum momento, esta casa e o executivo concordaram que estaria bem colocar 1 milhão e alguns poucos ali reais para o FUNCINE. Em orçamento. O que a gente quer, isso significa que a Câmara e o Executivo entendem que é bom investir 1 milhão em tanto no audiovisual de Florianópolis. Via Armando Carreirão, não há templado mais um ano. Então, o que a gente pede é um esforço concentrado para que esse recurso, em vez de ir para o FUNCINE, porque não adianta mais esse exercício, que vá para Franklin para que ele seja acrescido à Lei Paulo Gustavo. É basicamente isso. Tá. Eu vou passar para o Ale, então, do MINC. Obrigada. Por até 7 a 10 minutos, ou das 7, que é a primeira vez que o MINC vem, né? O MINC voltou à nossa frente, tanto para trazer elementos relacionados a Paulo Gustavo, do que já foi colocado aqui, como também informes, né, do Ministério,
que possa ter para a nossa cidade, para o nosso estado, e sobre a questão do programa Cultura Viva, que está voltando também, né? Já existiu em tramitação nessa casa um projeto de lei do Cultura Viva Municipal, que foi protocolado pelo então vereador Lino Pérez, que foi rejeitado, na verdade teve parecer contrário, né, da CCJ, o parecer não prosperou ali, aliás, prosperou no plenário, portanto foi arquivado em relação a isso, mas como há atualizações do programa, né, estamos trabalhando na possibilidade de reapresentar a lei municipal do programa Cultura Viva, e daí o Ale vai fazer informes. Obrigada, Ale. Boa noite, vereadora Carla, companheira querida. Quero cumprimentar também a todas as pessoas que estão aqui neste momento acompanhando esse debate. Peço desculpas a vocês, eu estou com uma bronquite, então tossindo, mas não é viral, já passei da gripe viral, e isso me tira uma energia, e a gente vem de uma maratona, assim, de, como a gente tem dito, né, reconstruir o MINC, ter que trocar o pneu com o carro andando, e atividade de manhã, tarde e à noite, então eu estou um pouco baleado aqui, vocês percebem. Vim pensando muito para a gente colocar algumas questões da Lei Cultura Viva, mas eu me senti muito provocado pelas questões que foram postas aqui anteriormente, e obviamente que eu não posso falar tudo que eu penso, pela posição que eu ocupo, mas já fui conselheiro municipal de política cultural aqui de Florianópolis, representando o Ministério. Se formos chamados, vamos voltar. A nossa companheira Mara Rita, que compõe a equipe do MINC, nós estamos em 4 pessoas por enquanto, 4, e vai aumentar a equipe, mas deve também estar incorporando aí o conselho na medida que a gente for chamado, né, para essa representação federal. Eu fui testemunha, tenho sido, do esforço que a Fundação Franklin Cascais tem feito, todo o seu corpo técnico, de pessoal, para dar conta da política cultural. Mas me parece que há um modelo muito equivocado no nosso Estado, que começa pelo âmbito estadual, né? Vejam vocês, o Ministério da Cultura, que deixou de existir por 4 anos, como ficou a gestão da política cultural no país sem a presença do Ministério. Virou um apêndice do tal Ministério da Cidadania, que não tinha nada de cidadania, depois um apêndice do Ministério do Turismo, até que a gente está reconstruindo o Ministério, né? Mas o MINC, ele tem 7 autarquias, 7 entidades vinculadas. Eu nunca me lembro de todas elas, mas Fundação Biblioteca Nacional, Fundação Nacional das Artes, Fundação Instituto Patrimônio Histórico, Instituto Brasileiro de Museus, Fundação Cultural Palmares, Fundação Casa de Rui e Ancine. Acho que eu falei as 7, né? Para tocar os equipamentos. Às vezes as pessoas chegam assim, vocês têm algum ingresso para algum evento? Eu digo, mas o MINC não trabalha com equipamentos culturais. A gente trabalha com a política cultural. E é de uma crueldade atroz fazer com que uma fundação cultural, que é responsável por equipamentos culturais, por execução de políticas culturais, tenha que fazer a gestão da política. Eu acho que a responsabilidade tinha que ser da secretaria, que Florianópolis até já avançou um tempo atrás, criou a secretaria, mas também não criou estrutura, né? O que não adianta muito. Depois de Chapecó, que ainda mantém uma secretaria, mas também destruíram muita coisa lá. Enfim, de quem é a responsabilidade pela gestão da política cultural dentro de um ente governamental, né? E nós não estamos falando de Dona Ema, de Ouro, ou de outro município muito pequeno, sem desqualificar ninguém. Nós estamos falando da capital do Estado, né? Assim como o próprio Estado coloca uma fundação com uma responsabilidade gigantesca, sem corpo técnico, então não há que se esperar muito mais do que os resultados que a gente consegue obter, muito pelo esforço dos profissionais, dos servidores que lá estão se desdobrando,
fazendo em desvio de função, muitas vezes fazendo aquilo que não é da sua atribuição. Então, o MINC, pensando nessa realidade que é nacional também, muito ruim para nós aqui em Santa Catarina, convoca a Conferência Nacional de Cultura. De 4 a 8 de dezembro, Conferência Nacional de Cultura, precedida das conferências municipais, regionais e estaduais, que a gente tem aí até setembro. Nós não falamos muito delas até aqui, porque a gente tinha um esforço gigantesco, daqui a pouco ainda encerra o prazo para os municípios fazerem adesão à Lei Paulo Gustavo. Então a gente vai deixar os próximos dias dessa semana de respiro e vamos começar a bater em cima da conferência, porque é o momento de discutir todas essas questões. Florianópolis está com o plano vencendo, o federal já venceu em 2020, aí foi prorrogado por mais 2 anos e, enfim, toda a desatenção, todo o desleixo que houve com a gestão cultural no país fez com que nós chegássemos aqui sem um plano nacional de cultura vigente. E o plano é um guia de ação, né? Ele tem que ser um plano vivo, ele tem que ser revisto, né? E desde a revisão que nós fizemos em 2015 até agora, nada. Então, esse é o caminho que a gente vai trilhando. E a conferência é o momento para discutir todas essas questões que vocês colocaram aqui. E a conferência tem que ser deliberativa e ela tem que apontar os rumos, né, no caso da conferência municipal, que a gente precisa adotar na gestão da política cultural. Até eu estava pensando, quando se falou aqui de mandar um ofício para Franklin Cascais, eu acho que tem que mandar para a secretaria para provocar que ela, pelo menos, lembre que ela é uma secretaria que deveria ser responsável pela gestão da política cultural, coisa que não acontece, também, assim como não acontece no Estado. Pelo menos elevaram a Fundação Catarinense de Cultura a um status de secretaria, embora que no Estado também, vamos lá, a responsabilidade pelos equipamentos, pelo teatro, pelos museus, é da Fundação. Então, os servidores que estão lá, eles não estão dedicados à política cultural. Eles têm que ficar se desdobrando em desvio de função. Isso, inclusive, o que é ilegal, né? Mas, só para colocar um pouquinho mais de lenha na fogueira nessas questões aí, a gente precisa realmente avançar. E as conferências são um espaço fundamental para isso, né, para que a gente consiga estabelecer diretrizes que sejam incorporadas nos planos e na prática de gestão. Falava-se dos editais, eu ficava indignado mesmo no Ministério, quando se lança um edital e diz a aprovação nesse edital gera mera expectativa de direito. Isso é uma sacanagem. É uma sacanagem, porque se tu atrasa 1 minuto do prazo do sistema, tu não consegue colocar uma proposta. Tu tens prazo para tudo, como sociedade civil, como proponente. Mas do outro lado não há reciprocidade alguma. Não tem prazo para análise. Às vezes até algum outro edital coloca esses prazos. A gente tenta, no âmbito federal, correr muito e cumprir. Eu já passei madrugada avaliando projetos. Agora, prazo para repasse, prazo para... Né? Paulo Gustavo até estabeleceu. Tem que ser até o dia 31 de dezembro, senão o município vai ter que devolver o recurso, vai ficar vergonhoso, né? Enfim, mas são essas questões aí que a gente precisa aproveitar esse momento de conferência nacional, que implica todas as conferências em todos os âmbitos, para sacudir. Até porque também, e aí eu vou entrar já Meu Deus, quanto tempo que eu não estou vendo. Enfim. Já te dei mais 5 minutos. Tá bom. Nem comecei a falar do Cultura Viva, né? Mas, enfim, vamos para Cultura Viva. Aí eu vou puxando as coisas. Bom, gente, o ministro Gilberto Gil, ele, quando assumiu em 2003, ou seja, 20 anos atrás, no discurso de posse dele, ele falou que nós precisávamos fazer um doim antropológico na sociedade brasileira. Foram palavras mágicas do Gil, porque até hoje perdura, e esses conceitos que ele instituiu naquele momento, né, e se você procurem aí, porque está na internet, discurso de posse do ministro Gilberto Gil, de 2003, ele é extraordinário. Eu acho que ele é um documento que tem que ser estudado. Mas quando ele fala do doim antropológico, ele diz que nós precisamos estimular os pontos, como acontece no doim, né, que liberam energia, que fazem energia circular, e ele faz essa metáfora para a sociedade, e esses pontos são os pontos de cultura.
né? E esse entendimento... E aí, o que é um ponto de cultura para nós aqui? Eu venho de na verdade. Eu sou do Instituto Arco-Íris, né? E estava lá tocando as ações do ponto de cultura quando descobri que tinha um concurso e acabei entrando no Ministério. Foi assim mesmo. Né? Nem estudei, para falar a verdade, mas acabei, né? Porque pela prática, a gente lá, lidando com as questões no dia a dia, acabava tendo um conhecimento mais pragmático do que adquirido sistematicamente. E é isso, né? Nós temos o Boi de Mamão aqui, que foi cancelado, né, hoje, o Samba de Terreiro. Enfim, vou ficar dando exemplos aqui, dá para ir longe, né? Vocês conhecem. Mas estimular esses pontos, fazer com que essa energia cultural, com que essa força produtiva circule na sociedade. Isso foi o que até o Gil também falava, no princípio era o verbo, porque quando o Ministério da Educação e Cultura deixou de ser educação, o Pedro falou isso, né? A gente tem repetido, Pedro Vasconcelos, é como um divórcio, né? Só que assim, no divórcio, a educação ficou com a casa, com o carro, com o cachorro, com a conta bancária, e o MINC ficou sem nada. E assim a gente vê, né? Mas foi se estruturando a política com os recursos que se tinha naquele momento. Qual era a forma de repasse de recurso para as entidades culturais? É só entidades culturais, porque coletivos não eram reconhecidos, não havia um instituto legal para isso. Era o convênio. E o convênio é um instrumento de repasse entre entes federados, de repasse de recursos. Com a sociedade civil, isso implicava numa série de coisas que, digamos assim, num primeiro momento, a política Cultura Viva, que foi instituída, que era uma política de governo, né, ela realmente fomentou. As entidades receberam aí R$60 mil por ano durante 3 anos, ou seja, 180 mil, desenvolverem ações, adquirindo equipamentos, kits multimídia e tudo mais. Só que na hora de fazer a prestação de contas, as exigências que se fazia para as entidades culturais eram as mesmas que existem entre os entes federados. E aí tu coloca a sociedade civil numa situação dificílima, né? Eu diria assim, muitas entidades que num primeiro momento a intervenção do Estado levantou, ampliou, circulou a energia, depois engessou, porque ficaram inadimplentes. E assim, 99%, eu analisei muitos projetos em Brasília, do pouco tempo que eu fiquei lá, dos problemas eram questões técnicas, de falta de entendimento, de falta de ter um profissional de contabilidade para fazer aquelas prestações de contas complicadas, focada, eu digo sempre, na vírgula e no centavo. Né, e que complicou e acabou até inviabilizando a vida de muitas organizações. Por conta disso tudo, o MINC vinha discutindo a possibilidade de transformar essa política do governo numa política de Estado, porque o Cultura Viva acaba sendo a política de base comunitária do Sistema Nacional de Cultura. Né? E veja, coisas absurdas. Né? Eu peguei um projeto lá do interior da Bahia, né? E aí eles eram uma área rural, as crianças iam passar o dia inteiro dentro daquela entidade fazendo atividades, aprendendo a tocar violão, a dançar, enfim. Muitas atividades, era multilinguagem o projeto. E eles tinham uma coisa que era dificílimo, mas tinham autorização para usar o recurso também para comprar alimento, e eles compraram um boi. Eu falei isso na nossa reunião lá, né? Só que lá, pelas normas de contabilidade, essa coisa toda, boi não é alimento vivo, ele é um semovente. Eu fui aprender isso naquele momento lá, uns 10 anos atrás. Então, vocês vejam, alimentaram as crianças, como é que eu vou negar, dizer que a prestação não está aprovada, porque a carne que eles compraram do boi inteiro, em vez de comprar ele picotado e morto no supermercado, que eles alimentaram 4 vezes mais, porque o preço saía muito menor, que não é alimento. Os caras vão olhar e falar, esse cara é louco. Né? E de fato, não faz sentido. Então, ao invés, se pegava o tempo todo o foco no físico financeiro. Não se olhava muito para o resultado era analisado depois de maneira displicente. Então a Lei Cultura Viva ela vem revolucionar essa relação. E vejam que a Lei Cultura Viva ela caminhou lado a lado com o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Era a 13.018 e a 13.019, de 2014. 13.018, o Cultura Viva. O Cultura Viva estabelece o TCC, Termo de Compromisso Cultural, como elemento de repasse. Ele reconhece os coletivos culturais,
Isso também trouxe mais um problema, porque o coletivo cultural tem que indicar, nós somos um coletivo aqui, a gente vai indicar a Carla como nossa representante, o CPF dela é que vai receber, mas vai ter a retenção dos 27,5% de imposto na fonte, portanto, nós não vamos receber aquele valor do prêmio, né, mas ela vai, no ano seguinte, talvez recuperar uma parte disso quando fizer a declaração de imposto de renda, mesmo que a renda não tenha alcançado lá, mas tem que fazer a declaração porque foi retido na fonte. Então, enfim, ainda deixou alguns resquícios de problema que as conferências precisam discutir, que tem que mexer no sistema da receita, porque não é renda pessoal, é um repasse para um coletivo dentro de uma política legalizada. Mas, enfim, ainda assim se avançou muito. Aquelas entidades que estavam inadimplentes, e isso vai impactar, inclusive, nos projetos de lei. Paulo Gustavo se comprometeu em fazer, não fez, fica inadimplente. Mas não vai ter que ir lá devolver o recurso. Vai pagar com atividade cultural. Se eu tenho um grupo de teatro, eu fiquei inadimplente, eu fiquei de fazer 10 apresentações, eu fiz 5, eu estou devendo 5. Esse é o objeto. Eu me propus a fazer 10, fiz 5, então eu estou devendo 5. E eu vou pagar com a atividade cultural. Isso também foi colocado na lei para possibilitar que essas entidades que foram muito prejudicadas no momento anterior, elas pudessem voltar a se habilitar. Né? Então, isso agora entrou na regulamentação do fomento, que foi a primeira entrega que o MINC fez esse ano, antes da regulamentação da Paulo Gustavo. Nesse sentido. Mas para que nós precisamos de uma lei cultura viva municipal? Porque a lei cultura viva ela não é uma lei federal, ela é uma lei nacional. Ela abrange todos os entes, todas as instâncias. Acontece que nós precisamos, porque se vocês vão ver lá, e o Lídio sabe disso, chega lá na área de projetos, os caras querem botar 8666, 14 mil e alguma coisa que eu não decorei ainda. Que é avesso à nossa vida de produção cultural, à realidade da produção cultural. Não faz sentido, né, aplicar aquela regulamentação. Então, a gente precisa das leis cultura viva estadual e municipais. A estadual para que reverbere em todos os municípios. E Florianópolis, fundamentalmente, sendo a capital, o que acontece aqui é caixa de ressonância para o Estado. E nós precisamos fazer com que avance. Para deixar de criminalizar, para deixar de penalizar e para que o fomento cultural se volte efetivamente para a ação dos fazedores de cultura e não para a vírgula e para o centavo, até porque quem quer roubar, vamos botar assim nas palavras claras mesmo, é quem domina, quem conhece, quem sabe fazer uma nota fiscal perfeita. Não é aquele camarada que, por inocência, por desconhecimento, pegou um recibo num papel de pão. Esse não é o que está roubando. É aquele que... Não é que todo aquele que faz bem feito também rouba, mas assim, quem quer sacanear, sacaneia porque conhece a técnica. Não é aquele que não conhece. Então nós ficamos penalizando. É a mesma coisa combater... Né? Eu estava vendo um debate agora, lá na Câmara, que é outra história, mas... é um paralelo. Querem criminalizar novamente o consumo de drogas, mas fazem vista grossa para o tráfico, para a produção e tudo mais. Então, a gente tem que avançar. Acho que é isso, a princípio falei demais. Mas eu fico à disposição aí para a gente conversar. Obrigada, Lê. Pode vir para cá me fazer companhia, vem. Começou a dar frio aqui. Bom, gente, eu acho que também, sem muitas delongas, eu acredito, inclusive, que isso que o Alexandre nos traz sobre as conferências é um importante indicativo até para o que o Luiz, nosso querido Magu, fala sobre o monitoramento do plano. Nós já precisamos ir para a conferência que o município vem a chamar com um panorama de como o plano andou ou não. Então, é mais do que necessário. Eu não sei se a Franklin já fez a convocatória, assim, com base na convocação nacional, mas é mais um ponto para nós. Já passou pelo conselho, alguma coisa assim? Tem sim ou não? Tem, na verdade, uma comunicado oficial da... Ele soube aqui que ele capta. Comunicado oficial da Roseli que a conferência está programada para setembro. Tá. Então, acho que é fazer mais, né, uma pressão assim, nesse sentido, e isso fica daqui, então, a gente fazer essa cobrança à secretaria, como muito bem colocado
pelo Alê e para Franklin em relação ao artigo 2º do plano, com vistas às conferências, né, que estão sendo convocadas. Esse estudo que a gente colocou sobre o edital, que, enfim, esse pagamento, né, que temos a informação que será feito até dezembro, mas acho que é importante esse estudo mais fiscal e essa subida de tom que o Afrânio traz. Cíntia, sobre a lei, né, e todas as questões envolvendo o FUNCINE e o recurso, fica esse nosso compromisso, mas eu vou pedir para a Camila também falar contigo sobre esses encaminhamentos mais imediatos em relação ao conselho que a Paula traz, em relação ao pagamento e tudo mais, o que a lei ali nos estabelece de fato para fazer essa cobrança. E sobre o Cultura Viva, eu até tinha anotado aqui, mas o Ale já trouxe, né? Porque já tem 2 pontos que é muito importante que a Lei Cultura Viva pode sanar no município de Florianópolis, que já é tema recorrente das discussões que o Mandato e a Frente têm feito junto ao setor cultural. O primeiro é, de fato, a questão da 866 como parâmetro de prestação de contas para os projetos culturais, que é, assim, uma aberração, né, jurídica, de responsabilidade social e tudo mais. Isso é muito complicado, não só com o setor cultural, como também com as entidades da sociedade civil que firmam convênios e contratos com a prefeitura, como, por exemplo, as emendas impositivas para entidades comunitárias que nós temos aqui em Florianópolis. O edital de pactuação para o repasse das emendas impositivas, a prestação de contas é com base na 866. E não faz muito sentido, porque são entidades da sociedade civil que têm outras regulamentações, né? Inclusive, o fato de que se exige, por exemplo, nesses editais, fazendo um paralelo também, utilidade pública municipal que a própria Mirosk já não pede mais. Então, é muito complicado isso. E também a questão dos coletivos, né, que adquirem ou que vêm a ser por CPF e tudo mais, e a prestação de contas, principalmente o audiovisual, sempre nos traz isso. Olha, a gente recebe o edital, mas Florianópolis não permite que o tomador preste contas como CPF, sendo mesmo responsável pelo CNPJ da produtora, né? A gente sempre traz isso. E, no caso aqui, a própria Receita, que a Secretaria da Fazenda, já confessou numa reunião que nós fizemos. Não temos interesse em adequar o sistema. Pode, outros municípios têm, mas nós não queremos. E só como uma atualização, foi pauta também, o Magu estava lá da nossa reunião com o Tribunal de Contas, viu, Cíntia e Paula? Nós levamos isso no dia que fomos lá, e acionamos o Tribunal de Contas para fazer uma provocação para o município, porque, como assim, não quero atualizar meu sistema, e aí todo mundo fica... Então, tem mais esse elemento que a própria Lei Cultura Viva Municipal poderia sanar tudo isso com outros parâmetros. E temos o compromisso, portanto, com o MINC, com o Alexandre, com a regional aqui, de reapresentar a lei municipal com base na lei mais atualizada que nós temos do ponto de vista municipal, que é a de BH. A Assembleia já apresentou, né, uma proposta, um PL lá, e nós vamos apresentar aqui também para retomar essa discussão. Então ficamos assim. Agradeço muito o Alexandre, agradeço a Cíntia, a Paula pela setorial, agradeço o Magu pelo conselho. Eu esqueci de uma coisinha. E o Lídio, pode falar. Que eu acho que é fundamental, né? Aquilo que o Afrânio falou aqui, se trata de dinheiro, né? Então, Cultura Viva, nós tivemos, se a gente somar os tempos aí, cerca de 90 pontos de cultura em Santa Catarina, fomentados com recurso financeiro. Porque tem a autodeclaração, aí tem mais, né? Mas com recurso. Agora, de fato, simultaneamente 60, que foi esse que eu participei lá quando estava no Instituto Arco-Íris. A perspectiva é que a gente tenha 150 recursos para 150 pontos de cultura. Eu não diria ainda esse ano, mas acho que a partir do início do próximo ano.
melhor assim, porque se sair antes, a gente está no lucro, senão a gente atrasou, né? Nós tivemos com o João Pontes, que é o diretor do Cultura Viva, inclusive que estava em Belo Horizonte, né, na gestão municipal, quando foi feita a lei lá, e ele ficou positivamente surpreso aqui. Nós fizemos com ele uma atividade aqui em Florianópolis e uma em Garopaba, reunindo esse povo todo, porque ele tem circulado o Brasil, e as redes aí é coisa de movimento, né? Mas uma característica que ele percebeu, as redes, inclusive nos grandes centros, né, lá São Paulo, Rio e as cidades do Nordeste mais articuladas, estão muito voltadas para dentro, para si mesmas, discutindo questões umbilicais. E a nossa rede aqui, que é a Pontos Catarina, ou a Rede Catarina dos Pontos de Cultura, ela está se ampliando, Praticamente assim, o grupo que o pessoal tem já dobrou de tamanho, e eles têm incentivado a autodeclaração na plataforma, e aí quem não fez ainda faça, né? culturaviva.gov.br, vai direcionar para lá. Então, até o João Pontes falou, vamos fazer um piloto em Santa Catarina, para começar por esse estado, inclusive por uma fala que a Ideli teve lá no gabinete da Luciane, quando estava junto com o Marquito e a Luciane reapresentando, e o Padre Pedro, a proposta estadual. Então foi falado da situação de Santa Catarina, porque os recursos vai ser mais difícil chegar, um estado que tem muitos prefeitos e bolsonaristas e tal, e aí foi o que ele falou, né? É fácil fazer 60% dos votos no Ceará. Eu quero ver fazer 30% em Santa Catarina, como de fato aconteceu, né? Então a gente precisa mesmo do fomento, precisa de incentivar, precisa desenvolver, até para culturalmente mudar, e não é uma questão de puxar para posição política mais à direita ou mais à esquerda. Obviamente somos de esquerda, a gente não esconde, não nega, mas o fato é uma questão civilizatória, uma questão de avanço da sociedade, uma questão de combate ao fascismo, de promover a democracia. É uma missão constitucional, inclusive, né? Então, esse investimento se faz necessário, e aí acho que a gente vai ficar bem daqui a pouco. Temos que nos organizar e articular. Ótimo. Então, acho que a gente pode... Não conversei com a minha turma, basicamente. Aí estamos com a Camila, com o Tiago, com o Valmor aqui e tal. Mas, dado todas essas questões, no início do ano, né, nós tínhamos feito um cronograma acordado com a frente, que a cada 2 meses teríamos reunião da frente. Nós tivemos um atraso nesta, né, por conta do ciclone do final do mês passado, por isso nós estamos fazendo agora, mas a próxima reunião vai meio que encavalar um mês atrás do outro, para agosto, depois temos outra em outubro, e talvez fazer esse fechamento em setembro. Mas seria muito bom a gente manter em agosto, mesmo sendo corrido, uma porque antecede a conferência, né, e outra porque temos essa questão da cultura viva. Então, eu queria que possivelmente a gente, então, chame a próxima reunião para discutir a minuta do Cultura Viva. Vou falar com o Nelson, para a gente convocar todo esse ponto, toda a galera que são dos pontos de cultura de Florianópolis, tá? Para a gente apresentar essa minuta e fazer essa discussão já agora em agosto, possivelmente na segunda semana, e quem sabe a gente já saia dessa próxima reunião da frente com um protocolo à vistas, e daí já com informes de como está a preparação para a conferência, que deve ser em setembro, pelo que o Conselho tem em mente, e todas as atualizações do que saiu daqui, né? Mas acho que esse compromisso é bastante importante. Acho que é isso. Camila, antes de eu finalizar, eu queria que tu desse um informe rápido sobre a questão da rota do samba de memória que a gente está construindo junto com o mandato da vereadora Tânia também. Já debuta o microfone sem ficar vermelha. Boa noite. Então, o projeto, na verdade, são 3 rotas que a gente tem. O primeiro deles é a rota da ditadura, em que a gente vai trazer uma perspectiva de como aconteceu a ditadura e os pontos em que são mais importantes, né, aqui em Florianópolis, no município, para tentar fazer esse resgate de memória mesmo. E esse é de autoria da vereadora Carla, e vai ser protocolado em breve. E a gente tem outros 2 rotas
que é a Rota da Memória Negra e dos Povos Quilombolas, para tentar mapear na cidade e fazer o resgate da cultura negra, que por muito tempo, e é visível que a cultura açoriana ela é uma cultura dominante aqui em Florianópolis e que ela apagou a cultura dos outros povos formadores da sociedade florianopolitana. Então, essa rota ela tem como objetivo fazer esse resgate dessa memória e mapear esses espaços físicos na cidade e fazer essa rota tanto através de um projeto de lei, né, fazê-la estar ali em papel, como fazer esse mapeamento com guias e com o fomento da cultura nos espaços. A outra rota ela é bem semelhante também. Ela é sobre a cultura do samba em Florianópolis. Então, a gente vai estar fazendo uma rota que vai passar pelas escolas de samba, pelas rodas de samba, pelos espaços de memória também históricos, de onde foi formado, de onde nasceu aquela escola de samba, de onde nasceu as rodas de samba, os pontos de cultura que fazem o que é o samba hoje em Florianópolis. Então, essas três rotas, elas têm como objetivo fazer esse resgate da memória em 3 eixos diferentes. Claro, a memória do samba como a memória do povo negro, elas vão se encontrar, inevitavelmente. O povo negro é o povo formador dos sambas aqui de Florianópolis, mas a gente tem aí um grande resgate a ser feito. A gente tem conversado com várias pessoas, historiadores e antropólogos, feitos várias reuniões. Até semana passada rolou uma reunião em que vieram vários antropólogos da UFSC. Então, a gente está fazendo essas montagens de justificativa e tudo mais. É isso, desculpa o nervosismo, não sabia. Mas é assim que a gente pega, quem sabe faz ao vivo. E essas duas da memória negra e quilombola e do samba têm sido construídas em conjunto com a vereadora Tânia, né? Foi um compromisso que nós fizemos no centenário do busto do Cruz e Souza, e junto com o Fábio Garcia, junto com a Jerusi Romão. Então também está sendo feito isso ali com o gabinete da vereadora Tânia, e o da Memória, Verdade e Justiça em conjunto com a Comissão Memória, Verdade e Justiça do Estado. Acho que é isso. Agradeço a todas aqui presentes até este momento, agradeço ao Márcio lá por todo o suporte, e ficamos com esses encaminhamentos. Então, segunda semana de agosto a gente já faz a convocatória da próxima frente, tá bom? Obrigado.